Nós vamos agora conhecer a parte visual da aplicação, né? Quais foram os componentes utilizados, a lógica de funcionamento, né? Bom, a lógica de funcionamento você já viu na videoaula anterior, na aula do tour, né? Onde você realiza a conexão com o banco de dados que está sendo implantado pela software house. Para isso você passa aí qual é o banco de dados que você quer conectar, né? O SGDB, o nome do banco ou o arquivo do banco, qual é o host, o usuário e a senha. Mesma coisa para a conexão no banco do cliente, né? Você vai informar qual é o SGDB, o nome do banco ou o arquivo, o host, o usuário e a senha, tá? Esse lado de cá pertence aos dados da software house, né? Visualmente aqui a pessoa que estiver implantando já vai saber disso. Quando realizar a conexão no banco da software house, aqui aparecem as tabelas e aqui os campos da tabela que está selecionada. Clicou duas vezes numa tabela, aparecem os dados daquela tabela, tá? Numa janela nova, né? Tem uma janela só para isso, tá certo? Um formulário só para isso. Ao selecionar uma tabela, aqui embaixo na status bar aparece a quantidade de registros. Nessa status bar ela está dividida em 3 panels. O panel 0 vai exibir os dados relativos à quantidade de tabelas do banco da software house, e o panel 2 aqui, que é o último, ele vai exibir os registros do banco de dados, da tabela selecionada do banco de dados do cliente, tá? Desse lado de cá nós vamos apresentar as tabelas do banco do cliente, e ao selecionar uma tabela, além da quantidade dos registros, aparecem aqui os campos dessa tabela, tá? Muito bem, o que é que nós temos mais aqui? Temos um GDAI Enter as Tab, que é para você navegar entre os edits aí, entre os componentes utilizando o Enter no lugar do Tab, tá? Temos aqui um componente SQL Dataset que vai controlar a exibição das tabelas, né, da conexão do cliente. Temos um SQL Connection que vai controlar a conexão com o banco de dados da software house. Temos uma tabelinha para realizar uma query, aqui no caso um SQL Query, para realizar consultas SQL, e temos uma SQL Table, né, para apresentar os dados da tabela que está selecionada. Esses 4 componentes com SH no final, porque eles estão relacionados com o banco da software house, tá? Do lado de cá nós também temos esses 4 componentes, agora terminando com o cliente, porque eles estão relacionados ao banco de dados do cliente. Temos aqui no meio uma grid, né? Essa grid ela vai exibir os dados dos vínculos aí, tá? Quando eu clicar aqui em inserir, ele vai inserir um dos campos, o campo que tiver selecionado e a tabela que estiver selecionada nesses dois campos do registro aqui, tá certo? Se eu clicar em editar, ele insere no registro que está com o foco. Da mesma maneira aqui, né? Se eu clicar em inserir, ele vai inserir a tabela e o campo que estão selecionados nesses campos, tabela e campo, né? Tabela cliente e campo cliente, tá? Só que ele insere um novo registro, né? Por isso que tem o botão inserir e o botão editar, tá? Inserir, insere um novo registro. Daí, com o registro selecionado, clica-se em editar, né, para que os dados eles sejam armazenados no registro que está selecionado, né? Se houvesse apenas o botão inserir, daí você não conseguiria realizar os vínculos, tá? Ele iria inserir aqui a tabela e o campo, clicou em inserir, ele inseriu um novo registro, né? Então nós temos que ter a opção de edição aí, tá certo? Muito bem, o campo valor, no caso aqui, ele é utilizado, como nós mostramos na videoaula do tour, para casos em que eu não tenha um campo relacionado, né, no banco do cliente para o banco da software house, tá? Daí eu atribuo um valor, que é um valor fixo, que será inserido em todos os registros que serão migrados do banco de dados do cliente para o banco de dados que está sendo implantado pela software house. Essa grid aqui ela é controlada por esse cliente dataset, né, CDS vínculos, e as informações aqui elas não são armazenadas em lugar nenhum, tá? Ficam apenas na memória, não tem XML, não tem nada por trás, estão apenas na memória.
O Action Manager aqui, ele controla, ele serve para nós criarmos essas actions que estão aparecendo aqui embaixo, tá? Esses dois componentes ImageList aqui, um deles tem as imagens normais, o outro tem as imagens desabilitadas, tá? O Action Manager, ele aponta para eles dois, ó. Images é o ImageList botão normal, Disabled Images, o ImageList dos botões desabilitados. E aqui nós temos as actions que são utilizadas nessa parte dos vínculos, né? Limpa grid vai dar um empty dataset nesse cliente dataset aqui para limpar todos os registros dessa grid. Exclui linha para retirar um dos registros, né? Foi posto por engano, então exclui a linha com essa opção. E copiar os dados, ele vai criar um script, né, com base no que está armazenado aqui, tá? Com base também no que nós temos aqui na tabela selecionada de um lado e do outro, legal? E esse script que é criado, né, ele será executado diretamente através do SQL Connection, tá certo? Então esses os componentes que nós estamos utilizando, né? Nós vamos agora partir para a análise do código fonte dessa aplicação.